Glória a Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, maravilha, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Graças a Deus, até aqui nos sustentou o Senhor. Estamos num momento profético, neste momento desta gravação, o período das 18 horas a 1h10. E cada hora que nós falamos aqui, ela tem um sentido profético. Essa 1h10, ela era usada pelo servo chamado Daniel, que ele colocou em seu coração um propósito em fazer um período de oração de 21 dias diante de Deus. Porque estava acontecendo algo muito sério ao seu redor e diante do povo, a qual ele tomou sobre si essa responsabilidade inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento, nós estamos usando isso para nós edificarmos 4 colunas, que é um projeto do Senhor para nossas vidas. E essas 4 colunas, elas são representadas pelos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus e o evangelho de João. E neste período que nós estamos agora, nós estamos encerrando a construção da coluna de Lucas. Já estamos no capítulo 19 da coluna de Lucas. Já edificamos a coluna de Marcos, ela está pronta na playlist, gravada, narrada, comentada, não pregada, mas narrada e comentada. O livro de Marcos também está todo narrado e gravado. E agora nós estamos a 90%, digamos assim, do término da coluna de Lucas. E nesse período das 18 horas a 1h10, nós iremos ler um texto da palavra do Senhor e que fala de um encontro da salvação, né? Onde o Senhor nos dá a oportunidade de observar em Lucas 19 a atitude e o lançar-se de um homem que teve um encontro com o Senhor e gostaria que o Senhor se encontrasse com ele, chamado Zaqueu. E nós vamos observar todo o enredo da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E Zaqueu, ele foi surpreendido com uma frase: hoje houve salvação nesta casa, ou seja, houve um arrependimento. Então esta palavra, ela vem direto ao encontro da minha necessidade agora. Eu tenho uma necessidade e o desejo que aconteça essa salvação dentro da minha casa. Nesse exato local, nesse exato momento que está sendo gravado este vídeo, onde vai ser feita a leitura da palavra, a oração, esse dia, essa hora, 18 horas, o período profético da 1h10. Eu tenho essa necessidade que haja salvação na minha casa. E eu vou fazer tudo isso com essa emoção. Senhor, entra na minha casa, transforma a minha vida, mexe com essa estrutura, Senhor, sara todas essas feridas. Nós precisamos da tua santidade, Senhor, fluindo do nosso corpo, do nosso ser. E também nesse momento nós iremos ver como é emocionante a história de Zaqueu em relação a esse momento em que Jesus chora por Jerusalém durante a entrada triunfal. É um capítulo decisivo do Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus aí ele já está ciente que daqui a alguns dias ele vai ter que passar por um período assim que só ele que vai passar. Igual
aqui na minha casa, eu tenho que passar por períodos que só eu tenho que passar, ninguém pode passar por mim. Podem ir até comigo até uma certa determinada distância, mas dali para lá sou eu. A mesma coisa minha esposa. Tem momentos que eu posso ficar junto com ela, mas tem momentos que vai ser só ela que vai ter que operar ali. Porque Deus, ele trabalha com cada um individual no momento que ele quer, do jeito que ele quer, conforme a vontade dele para nossas vidas. Porque ele está nos ensinando a voltar para casa. Tudo que nos sobrevém é um ensinamento de nós voltarmos para casa. E onde é a nossa casa? Dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Então, o que acontece internamente é para nós estarmos observando externamente. Então, a palavra de Deus ela é muito interessante. Então, eu te convido nessa hora a orar e junto comigo pedir, Senhor, tenha um encontro comigo, um encontro da salvação, porque a salvação ela é muito mais do que essa palavra, ela é cura, libertação, ela é saúde, ela é vida, ela é esperança, ela é tudo que o homem necessita para o seu momento. Então isso fique bem claro entre nós, a salvação é muito abrangente, ela é ampla demais. Amém? Vamos orar? Ainda mais que agora é o período da transição, né? Da tarde para a noite, onde tudo que já poderia ter sido feito durante esse dia em relação à nossa vida cotidiana, ela já se encontra num período de ir para o descanso. E vamos nos preparar para ele, para que o Senhor possa ter lugar para operar nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Onde você estiver ouvindo esta gravação, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na minha vida e na sua vida. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor e te pedimos, Senhor Deus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, mexe com a nossa estrutura, reconstrói, Senhor Deus, aquilo que está corroído ou até perdido, porque o Senhor é o único que pode fazer este milagre. Por isso, nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós vamos te pedir, Senhor Deus, este milagre, porque nós precisamos deste milagre. O meu lar precisa deste milagre, e por isso eu o coloco diante do teu altar, a minha casa. Te peço a presença dos teus anjos, ó Deus, dos teus arcanjos, Miguel, Senhor, de querubins, serafins, a presença do teu Espírito Santo, e te peço, Senhor, pela tua graça, que o Senhor possa se fazer presente aqui neste lugar. Por isso, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor e te peço também por cada lar aqui vizinho, por cada família representada. Opera, Senhor Deus, com o poder da tua salvação, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, tende misericórdia das nossas vidas. Opera o milagre, Senhor Deus. Este é o momento a qual nós precisamos do Senhor. E nós intercedemos, Senhor Deus, por nossas vidas. E também intercedemos por aqueles que necessitam de uma experiência com o Senhor. Dá-nos uma experiência, Senhor Deus. Dá-nos um cântico novo para podermos sempre estar glorificando o teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e essa pessoa que acompanha essa oração, esta causa dela, que para mim é impossível, mas para o Senhor, que é de infinitas possibilidades, nada é impossível. Tudo é possível ao Senhor. Por isso nós te rogamos, Senhor Deus, por este pai de família, por esta mãe de família, pelos filhos, Senhor Deus, da nossa casa, destas casas, que o Senhor possa estar amparando essa descendência, essa herança, Senhor Deus, e guardando debaixo das tuas mãos.
E te pedimos também, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro àqueles que se encontram hospitalizados. Vai de encontro, Senhor Deus, àqueles que estão desesperados, em dores, acalenta. Meu Deus, vai de encontro àqueles, Senhor Deus, que estão nos asilos, desprezados, aqueles que se encontram encarcerados. Abre as portas da salvação ali, do arrependimento, como nós temos lido na tua palavra, porque o Senhor tem prazer na alma que se arrepende. Nós sabemos que todas as ações que nós cometemos têm a sua reação. Toda semente que plantamos, nós vamos colher o fruto delas. Mas nós te pedimos misericórdia, Senhor. Vai de encontro àqueles que não têm casa, que não têm abrigo, Senhor Deus, que não têm onde morar, que já estão largados, já perderam, meu Deus, o sentido e a razão de viver. Em nome do teu Filho Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, tem misericórdia para que o teu nome venha a ser glorificado. Alcança, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, porque assim nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é Deus. E colocamos diante do teu altar, Senhor, todas essas petições, sabendo que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, Senhor Deus, entre as nações. Assim nós oramos, nós te suplicamos essa bênção, em nome do Senhor Jesus, com a graça do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos feito isso já há 21 dias. Temos orado 3 vezes ao dia, temos levado a palavra até o seu lar, com muita alegria e satisfação. Mas também aqui eu deixo o pedido de oração. Ora por minha vida, eu preciso da oração dos irmãos. Vamos ler a Escritura do Senhor nessa tarde, que está no capítulo 19 do livro de Lucas, que nos diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos
aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reino. Perdão, mais uma vez, verso 14. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, assim também negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: se tu bem sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, quando viesse, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegado perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Assim lhe dizeis: porque o Senhor admista. Indo os que haviam sido mandados, acharam como eles tinham dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltaste o jumentinho? E ele responderam: o Senhor o admista. E trouxeram-lhe a Jesus. E lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima dele. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. E eles diziam: bendito, bendito, ó Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu me conheceste também, ao menos nesse dia, o que à tua paz pertence.
Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cessarão de trincheiras e te porque, verso 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derrubarão, e a ti e a teus filhos também, de quanto de ti estiverem diante de si, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo, verso 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covis de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, e escutando-o, o seguiam e o glorificavam. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra. Pedimos que nessa pequena explanação o nome do Senhor possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, te bendizemos, porque há poder no sangue do Senhor Jesus. Assim nós clamamos pela graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós começamos a escritura, rapidamente, para entregarmos esse período, seremos breve, a história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um publicano, que quer dizer, Zaqueu era um cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo romano. E a palavra fala que ele defraudava com força, ele enfiava a mão, aqui nesse período, ele enfiava a faca com força, Ele não tinha pudor, não. Mas Jesus Cristo já estava fazendo um reboliço na cidade, no seu ministério, já há cerca de 3 anos. Então, a fama de Jesus corria por todos os lados. E ele, mesmo sendo publicano, sendo ali considerado um pecador, odiado pelas pessoas, porque as pessoas não gostavam de pagar imposto, e ninguém até hoje acha muito isso agradável, eu já falo para os irmãos, pagar imposto é a melhor coisa que tem. Quanto mais imposto você pagar, mais rico você está ficando. A mudança de mentalidade é essa. Pensa nisso, tá? E a palavra fala que ao ouvir sobre Jesus, dentro de Zaqueu, surgiu um desejo dele se encontrar com o Senhor. E ele ficou sabendo, através das pessoas, que Jesus passaria em determinada rua, em determinado lugar. E ele queria ver o Senhor, mas ele não conseguia, porque ele era uma pessoa de baixa estatura. O homem, por mais que ele tenha nesta terra, por mais que ele venha a ter nesta terra, ele sempre vai ser uma pessoa limitada. Por que nessa terra, as coisas da terra ficam na terra? Já é uma lei da própria existência humana, do próprio planeta. É do planeta, é tudo do planeta, do conjunto, Que nós chamamos de ecossistema. E a palavra fala que ele teve que tomar uma atitude, uma ação, ele não queria deixar isso para lá. E ele lembrou que naquela rua existia uma figueira brava. Em alguns estudos dizem que essa figueira ela continha espinhos, ela não dava figos, ela era brava. É uma espécie de figueira brava. Ele acha que teve muita dificuldade para subir ali. E Jesus passando,
Ali, Jesus olhou para cima, para o alto, porque sempre era a visão do Senhor Jesus. Ele veio do alto, né? Quando nós falamos do alto, ele é de uma vibração elevada e sempre estava posicionado para uma vibração elevada. E nesse momento de elevação, de vibração, ele olhou alguém tentando se elevar vibracionalmente, ou seja, mudar o seu coração internamente, ter um encontro com aquele que todo pode. E Jesus ali olha aquela situação e como Jesus é o próprio Deus encarnado, é onipresente, onisciente, onipotente, sondou o coração dele e viu tanto desejo que ele tinha de encontrar-se com Jesus. Nesta hora, meus irmãos, só o Senhor sabe o desejo que você tem de se encontrar com ele. Porque Zaqueu tinha uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo para encontrar com Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? Quando falam de Jesus, o que você sente? O que você entende? E Jesus entendeu muito bem essas perguntas. E olhou para ele e falou, Zaqueu, e eles nem... O Senhor não precisa saber do teu nome, não precisa... Ele já sabe quem é você desde o princípio, ele já te conhece, ele te chama pelo nome. Zaqueu, convém que eu entre na tua casa e eu sei contigo. E a palavra diz que as pessoas vendo isto, elas murmuravam dizendo, caramba, ele entra e ele se torna hóspede de pecadores, de homens pecadores e fora da curva. Aí tem textos que o Senhor fala assim, mas eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão perdidos. E hoje há salvação nesta casa, louvado seja o nome do Senhor. E hoje há salvação na minha casa. Eu creio que hoje, no 21º dia de oração, 3 vezes por dia, o Senhor já começou a operar um milagre. Nós vamos ser surpreendidos com notícias maravilhosas aqui neste lugar, neste lar. E eu acredito que quando esta mensagem chegar até você, o Senhor já está preparando a sua vida para o milagre. Você vai conectar uma coisa com a outra, como eu estou conectando agora, porque eu já vejo já esse sorriso do milagre. E ali a palavra fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Zaqueu tinha perdido através do tempo, durante a sua vida, a sua juventude. E assim ficou registrado essa passagem. Aí o Senhor logo em seguida nos mostra, aquilo que corrompe o homem, o medo. Quando ele mostra a parábola dos 10 servos e das 10 minas, aonde ali as minas, elas representam os valores, os bens, as bênçãos que o Senhor, muitas das vezes, ele nos dá de presente. Nós chamamos dos dons que o Senhor nos dá. A oportunidade que o Senhor nos dá de sermos quem nós somos. E o Senhor fala que entregou uma quantidade a um, uma quantidade a outro e uma quantidade a outro. O primeiro ele dobrou, o segundo granjeou 50% e ele tremeu tanto na base, ele ficou tão não interiorizado, ele ficou tão exteriorizado, tão apavorado com o poder daquele Senhor e com aquela bênção, que ele, no coração dele, ele praticou algo que não era para ter sido feito, não era para ter guardado aquilo ali, ele enrolou no lençol e escondeu. E aquele Senhor falou, eu te dei um dom, eu te dei uma bênção. Se eu tivesse guardado esta bênção nos bancos, eu teria voltado e requerido pelo menos os juros dele. E a palavra fala que aquilo foi removido dele. E a palavra fala que aquilo que foi removido dele foi dado a outro. Então,
muitas das vezes você não está posicionado para receber, muitas das vezes eu não estou posicionado. E aquilo que é para mim, é natural que a bênção venha. E se você está no lugar certo, na hora certa, a bênção vem para você. E a palavra fala, né, que foi bem claro e prático para nós. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado. Então, quando nós temos o desejo e a vontade de ter um contato com o Senhor Jesus e nos esforçamos para isso, isso que nós queremos nos é dado, a oportunidade. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Quantas vezes nós observamos isso aqui nesse mundo e no nosso meio também, que servimos ao Senhor. Mas isso, irmãos, é uma parábola, para nós entendermos que dentro de nós existe uma grande mina, existe um ser divino, eterno, que pulsa e que vive para a eternidade. Aí o Senhor mostra, né, o momento a qual ele já está bem perto de cumprir a profecia, a entrada triunfal, que é um texto muito interessante, né, que tem peças que nos falam grandiosamente, fala desse jumentinho, fala das pessoas colocando o vestido sobre o jumentinho, colocando o Senhor sobre ele, estendendo suas vestes sobre o caminho, e alguns colocando ramos ali, e a hora que a presença do Senhor invade aquele lugar e todos começam a gritar, glória a Deus, viva o Senhor, viva o Rei, hosana nas alturas, porque é um poder, né? E diz assim, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso foi um alarido, né? Chamou muito a atenção. E isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo. A nossa vida vai se tornar um alarido, onde muitos vão até se incomodar. Mas nós teremos sempre aquele brilho do Espírito Santo, como o Senhor teve ali. E a palavra fala que ele via aquilo, ele via as pessoas que glorificavam e aqueles que dominavam a lei, que eram os líderes daquele momento, daquele lugar, como eles repudiavam. E ele disse assim: e quando lá chegando, que em Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes também, a menos neste teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E a palavra fala: e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E aconteceu exatamente do jeito que o Senhor falou. Quem conhece a história, quem estuda a parte de teologia, quem está começando agora, Israel chegou a não existir. Todos saíram dali. Foram espalhados pelos 4 cantos do mundo por causa desta palavra. E o Senhor entrando ali, ele foi direto ao templo que estava erguido naquela época. E entrando no templo, ele começou a ajustar as coisas, porque ali eles vendiam e compravam, fazendo da casa do Senhor uma casa de câmbio. Ele disse: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covis de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Mas, como não era chegada a hora, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Porque ele tinha o quê? E tem o quê? Uma palavra de vida eterna. Meus amados irmãos, resumindo, o Senhor hoje, neste momento, através da leitura desta palavra,
Ele está marcando um encontro de salvação comigo, um encontro de salvação com você. E às vezes a atitude que nós temos que tomar ela é muito simples. Nós não precisamos nem nos esforçar como Zaqueu se esforçou subindo numa figueira brava. E nem precisamos passar por prova como esses 3 das minas passaram. E muito menos sermos repreendidos duramente por não prestarmos atenção no momento presente. Mas simplesmente abrirmos o nosso coração e reconhecermos que nós necessitamos do Senhor. Então, Deus tem prazer no coração contrito. E que essa palavra possa despertar um desejo no seu coração de você assim buscar. Junto conosco, nós iremos ler mais o Evangelho, terminar esse Evangelho e continuar no próximo. E você está convidado para fazer parte desta obra. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e entregamos esse período diante de Ti. E pedimos, Senhor Deus, abre a oportunidade de nós entendermos mais. Faz um rebuliço entre nós, para que o Teu nome possa ser glorificado. Nós assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, entra na nossa casa, ceia conosco. Sabemos que temos pecados dentro de nós, as nossas próprias acusações, nossos próprios pensamentos, mas que o Senhor possa estar nos ajudando a purificar com a água da vida. Que essa oportunidade de nós interiorizarmos dentro de nós e começarmos a perdoar a nós mesmos e transbordar de amor e de alegria até chegar ao nosso próximo, nós clamamos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor. E esta causa, ó Deus, essas dificuldades, ó Deus, esses exames, esses diagnósticos, joga todos eles por terra, mas para o louvor do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Às vezes, Senhor Deus, nos vem notícias que nos abate, que nos deixa abatidos, Senhor, porque para nós é impossível. E às vezes nós até esquecemos que nós estamos debaixo da proteção daquele que tudo pode, que tudo é possível, porque nós somos carne nesse momento. Nós temos um corpo de carne e a palavra fala que ele é fraco. A carne é fraca, somente o espírito é forte. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta hora. Onde se encontra esta pessoa que está necessitada deste encontro com o Senhor para essa transformação? Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, sê conosco, Senhor Deus, sê com a minha casa, sê com as minhas filhas, sê com os meus filhos, sê com a minha esposa, sê com a minha vida, sê com o meu lar. E coloca os lares diante de ti, Senhor, essa pessoa que ora, que está até aqui, é porque ela tem o desejo, Senhor, da transformação da parte do Senhor. Que ela possa ser alcançada, que ela possa ser tocada, que ela possa entrar nesse período de oração 3 vezes ao dia, nesta batalha e ser mais do que vencedora. Porque agora, Senhor Deus, nós completamos o momento profético de 21 dias de oração para construir, Senhor Deus, 4 colunas. E nós temos mais alguns dias, nós vamos ainda andar mais uma légua, porque essa é a vontade do Senhor, para nós termos força para construir o que nós estamos construindo. Porque é assim que o Senhor vai operar. Por isso nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas e te pedimos, faz morada em nossa casa, Senhor. Entra na nossa casa. Nós perdemos ao Senhor, mas o Senhor pode nos encontrar, fazendo-nos achar nós mesmos, nós encontramos o Senhor. Assim nós oramos, nós te suplicamos e te bendizemos com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Que o sangue do Cordeiro possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E é com muita alegria que
eu vos deixo aquele grande abraço, aquele abraço no coração maravilhoso, gostoso, e faço aquele pedido humilde aos irmãos. Se os irmãos chegaram até aqui, que possam dar o seu like, fazer o seu comentário de fé, sua pergunta. Estamos aqui para servir. Que possa compartilhar também com aquele que de repente precisa, né, de ouvir uma palavra como essa, que ela possa ser inspiração para muitos. E também nós pedimos que você possa se inscrever, porque isso ajuda esta palavra a chegar bem distante. Amém? Um forte abraço, um beijo no coração e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e graças a Deus.